O pastor Anderson Silva é questionado após responder a alguns seguidores em sua rede social. Um seguidor lhe perguntou: Pastor, o senhor escuta os louvores da Gabriela Rocha, Lucas Augustinho e Tom Caffin? E ele responde: Não escuto música secular, nem tudo que é gospel é cristão. Alguns seguidores, incomodados pela resposta do pastor Anderson Silva incluir a cantora Gabriela Rocha, escreveram: Gabriela Rocha é adoradora, menina de Deus. E ele diz: se não pagar, adora. Outro ainda diz: vigia, pastor. Gabriela Rocha é mulher de Deus. Vemos Deus nela adorando, mas te respeito demais. E ele escreve: pergunta quanto é o cachê para adorar. Vocês não têm jeito, merecem o engano. Outro ainda pergunta: acha louvores da Gabriela Rocha secular? E ele diz: tudo aquilo que você cobra e chama de ministério é secular. Culto e louvor não se cobram. Conferência, seminário ou treinamento podem ter valor pelos custos de uma programação à parte. Mas outro, concordando com o pastor Anderson Silva, escreve: é triste, pastor, vendo o povo defendendo a Gabriela Rocha que o cachê é mais de 50 mil. E ele comenta com ironia: adoradora ou glórias. E ele acrescenta: passei por uma igreja em Nova York onde Camila Barros cobrou $5.000 para pregar, 25 mil reais. Estamos em crise. Maranata. A cantora Gabriela Rocha é a cantora gospel de maior alcance da atualidade. Seu mais recente hit é Me Atraiu, com mais de 18 milhões de views só no YouTube em apenas um mês. Camila Barros é uma jovem pregadora que também tem alcançado milhões de pessoas com suas mensagens. Eu sou da época que Deus levantava profeta no meio do culto e botava o dedo na cara. Não tinha esse negócio de processo, não. Botava o dedo na cara e era uma coisa terrível. Já aconteceu comigo várias vezes. Na época da minha conversão, eu no ensino médio, querendo transitar pelas duas áreas, e o chamado queimando de um lado e a popularidade na escola queimando do outro. E ora eu tava no culto de libertação, e ora eu tava nas festinhas da escola, e o pau cantando pros dois lados. Deus levantava o profeta no meio da congregação, culto de quarta-feira, 3 da tarde, me colocava de pé e eu já fazia assim, pensando que era para receber uma bênção. Aí o profeta já abria a boca e dizia: não te quero assim, não te chamei para isso, tu não disse assim, tu não foste em tal lugar, tu não fizeste assim. Envergonhava. Aí a gente ainda, rapaz, a coisa era tão terrível que a gente ainda chorava e dizia: é verdade. Tu ainda tinha que confessar, tu ainda tinha que admitir, porque o profeta dizia assim: não foi assim que tu disse? Tu dizia: foi assim. Era desse jeito. Eu cresci numa época onde ainda não tinham descoberto o versículo que andam dizendo por aí que Deus não envergonha ninguém. Eu tô para achar ele até hoje. Olha que eu leio a Bíblia, mas não encontrei. Deus não envergonha ninguém. Me dá vontade de rir. Quem inventou isso? Onde está escrito isso? Sara Shiva e Lamartine Pozzella, em live, falam sobre cobrar para ministrar em igrejas e afirmam que nunca cobraram e jamais cobrarão para ministrar. No iníciozinho do meu ministério, né? No meu escritório, ligavam para minha secretária e perguntavam: oi, tudo bem? Queria convidar a pastora Sara, ou na época, quando eu comecei, eu era missionária, a missionária Sara, para vir aqui pregar na nossa igreja. Quanto que custa? Quanto que cobra o cachê dela? Qual é o valor do cachê? A minha secretária era treinada já para dizer: a pastora Sara não cobra o valor que a gente vai dar. Aí as pessoas perguntavam: não, mas me dá uma base, olha isso, me dá uma base assim para a gente saber. Tipo, o que a pessoa queria saber? Quanto que ela está acostumada a ganhar para eu não dar abaixo, nem para eu dar a mais. Ué, qual era o problema de dar a mais? E se desse abaixo, qual era o problema? Eu também sempre levei a consideração o seguinte: eu não vou cobrar para pregar a palavra. Jesus disse: de graça receber, de dar graça dar. Nunca cobrei, jamais vou cobrar. Entendeu? Exatamente. Eu penso igual. Eu tenho que orar e Deus me mostrar onde eu vou. Exatamente. Entendeu? Óbvio que hoje, com 60 anos, eu já não tenho aquele vigor que eu tinha para ficar viajando. Eu recebo muitos convites. Mas, assim, eu nunca cobrei nada. Aliás, em muitas igrejas que eu ia, eu levava meus livros, muitas. Aí vendia um monte. Aí chegava na hora, o Espírito Santo falava assim: dá tudo de oferta para a igreja. E eu dava.
E eu dava. Aleluia. Porque Aleluia. Deus me abençoou, eu sabia que Deus estava falando, porque aquele pastor estava precisando. Então, Sim, assim, sim. o que eu vejo, o que eu peço para Deus, sabe, é que o evangelho nunca seja um negócio para mim. Quando eu comecei, que você sabe também, você passou por essa estrada, eu via isso, a mesma forma. Hoje virou essa coisa da internet, mas era a mesma forma, tipo assim, você viu que fulano gospel, cantor gospel, tá com uma música estourada na rádio, todo mundo canta a música da pessoa, vi? E o cachê dele tá alto. Por quê? Porque todo mundo tá cantando a música dele, né? Você viu que fulano agora tá com a agenda cheia. Quanto mais cheia a agenda, mais subia o cachê. Então as pessoas ficavam escandalizadas, porque ela ligava para minha secretária e a minha secretária falava assim, não, a pastora Sara não cobra. Aí a pessoa do outro lado fala, mas como ela não cobra? Olha isso. Dá uma base. E ela ficava sem saber. Ela falava, o que eu falo quando a pessoa me pediu uma base? E eu dizia, eu te proíbo de dizer valor. Eu te proíbo de dizer valor. Eu dizia, você vai falar essa fala aqui. Aí ela teve que anotar, porque ela esquecia. Eu dizia, você anota e lê. O valor é aquilo que Deus colocar no teu coração. Aquilo que Deus colocar no coração do pastor. Aí os pastores às vezes me ligavam, falavam, pastora Sara, nós estamos sem graça, nós não queremos te dar uma oferta abaixo do que você está acostumada. E eu falava, mas o que te custa orar? Quer dizer, ele estava preocupado, olha o que é o mercado, estava preocupado, vai que eu dou a mais, e se der a mais? Vai que eu dou abaixo, e se der abaixo, não é isso que você pode? Não é isso que o coração da igreja pode, que o cofre da igreja pode? Só que as pessoas não estavam mais acostumadas com essa relação de se importar. Como eu me importo, né? Eu amo a igreja do Senhor, eu me importo com a igreja do Senhor, eu nunca explorei, nunca fui uma exploradora da igreja do Senhor. Mas as igrejas estavam acostumadas. Esse mesmo mercado permaneceu. Tem gente que está nisso por negócio. Tem gente que eu conheço histórias, obviamente que eu não vou falar o nome, mas eu conheço histórias de pessoas que começam a ir ministrar, não mais com a motivação de socorrer, de curar, de ajudar, de transformar, mas com a motivação de quanto que eu preciso ganhar esse mês. Entendeu? Então isso, quando a pessoa começa a mudar a motivação, já acabou o ministério. Já foi destruído o ministério da pessoa. É porque a pessoa, às vezes, ela não está confiando na provisão de Deus, né? Ela quer carregar sobre os seus próprios ombros. Qual a sua opinião sobre isso? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e nunca se esqueça.